Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou receber a Mariana Rigazzi. Ela é oficial de justiça no Rio de Janeiro e está aguardando a posse como defensora pública. E ela tem uma história muito interessante para contar e compartilhar. Bem-vinda, Mari. Eu vou. Agora sim. Oi, Olá, boa noite, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo certinho. E A a aí, conexão, a animada? conexão estava um pouco ruim. Eu botei agora a internet aqui de casa, vamos ver se vai dar, porque eu entrei e caí, mas acho Uhum. que vai rolar. É, dá pra te escutar e ouvir e ver direitinho. Então tá. Qualquer coisa a gente vai vendo. Vou te pedir então, por favor, para se apresentar para o pessoal e a gente começa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Mariana Goulart Regazzi, eu sou oficial de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhava na Defensoria Pública desde 2015 a 2019, mais ou menos na metade de 2019, na assessoria de assuntos institucionais. Trabalhei com Franklin Roger, para quem estuda para a defensoria conhece, e também a Elisa Costa Cruz, que é uma super defensora, que também é especialidade em civil, direito de família, que também é uma excelente defensora. Então, eu tive dois defensores mentores na minha vida, né? E eu também acabei, quando eu entrei na defensoria pública, eu também realizei alguns concursos para defensor, sou aprovada no Distrito Federal para o cargo de defensor, sou aprovada em Minas e fui nomeada no Espírito Santo, mas acabei não tomando posse por questões pessoais e assim, tem uma longa vida de concurso público para compartilhar com vocês e também não só concurso público, porque na verdade a gente é muito mais do que um concurseiro, né? Uhum. Nós temos várias coisas para poder fazer, no caso nós temos uma vida particular além do concurso público. Então, o concurso toma muito nosso tempo e às vezes a gente esquece e deixa de lado essas outras coisas que também são importantes, porque a gente também tem que saber levar a vida, né? E eu tenho, assim, uma longa caminhada de concurso e eu confesso que eu estou falando isso justamente porque eu deixei um pouco de lado isso. Eu foquei muito no concurso e eu acabei perdendo algumas coisas na minha vida. Até por isso também que eu resolvi não tomar posse como defensora no Espírito Santo, porque eu queria aproveitar mais algumas coisas que eu conquistei. E, e é isso. A gente vai falando mais sobre. Vai falando Isso, mais muito sobre. obrigada pela introdução. E queria te perguntar antes, né? Por que você escolheu a defensoria como cargo para fins de concurso? Então, Aurora, na verdade foi a defensoria que me escolheu. Eu nunca pensei que eu queria ser defensora quando eu era da faculdade. Na verdade, Uhum. eu entrei na UF. Quando eu entrei na UF, eu sabia que eu queria fazer concurso público, mas eu pensava em ser juíza. E eu fiz 2 estágios na faculdade, porque assim que eu entrei na faculdade, meu pai foi demitido, ele trabalhava quase 30 anos no metrô. E aí o metrô, durante esse trabalho, ele privatizou, né? E aí meu pai foi mandado embora com quase 30 anos de trabalho. Nossa. E assim, eu sempre pensei em concurso público por causa dele, mas não na defensoria. Eu fazia estágio no MPF, fiz estágio na PGE e fazia curso aos sábados na FEMPERJ. Então, não tinha nada a ver com defensoria. E aí, quando eu me formei, eu falei assim, bem, eu preciso passar para alguma coisa. Então, eu vou estudar para analista. Porque eu preciso ter um dinheiro até para poder estudar para a carreira de defensora. Eu não tinha muito dinheiro para ficar dando em curso, era muito caro. Naquela época não tinha tanta. Assim, foi em 2012, mas faz muita diferença. Então, não Uhum. existia, por exemplo, esses cursos que tem hoje, ciclos, OUSE, esses cursos assim mais facilitadores. Era aqueles cursos mais tradicionais e era bem caro. E aí eu comecei a estudar meio por conta própria
comprando, fazendo questões, lendo a lei, estudando meio por livros. E eu não pensava em defensoria. Só que, quando eu fui fazendo as provas de analista, eu fiz TRT, eu fiz MPU, eu fiz TRE, tudo que de analista que vinha aparecendo eu fazia. Eu fiz TJ. E eu sempre passava de uma forma que não era uma pontuação muito boa. Assim, eu ficava mais ou menos entre 100, os 100 primeiros, assim, não dava para ser chamado. E aí, o que aconteceu? Em 2014, olha só, gente, eu fiquei 2 anos só estudando. Uhum. Então, em 2014, ao mesmo tempo que veio a notícia de que ia sair o edital da DPU para defensor, e eu não fazia essas carreiras, eu fazia só para analista, veio a notícia que ia sair também de analista da defensoria. Aí eu pensei assim, bem, eu preciso passar por alguma coisa para ter até condições de estudar e de fazer prova em outros estados, por exemplo. Aí eu falei, vou fazer o concurso da Defensoria de Analista, mas vou estudar para a DPU, porque aí eu vou ver como é que é essa prova de defensor. E aí fui estudando, entrei no curso, fui estudando e percebi que eu concordava com todas as teses da Defensoria. Eu percebi que aquilo dali era fácil para mim, porque eu entendia, entendeu? Não era só uma questão de estudar e para passar por uma carreira. Aquilo começou a fazer um sentido na minha vida. E o que aconteceu? A minha primeira prova de defensor foi a DPU em 2015 e a Defensoria do Rio para analista em 2014. E eu passei na Defensoria para analista uma posição razoavelmente boa, porque as pessoas também não se interessam muito pelo concurso de analista da Defensoria por causa do salário, que é um absurdo, na verdade, comparando com as outras carreiras. Mas aí o que aconteceu? Quando eu estudei para DPU e paralelamente passei para analista, eu fui mordida pela defensoria, porque eu entrei na instituição, tinha acabado de fazer a DPU, tinha passado para a segunda fase na minha primeira prova de defensor e tinha quase passado para oral, porque precisava fazer 60 para passar para oral e tinha feito 57. Então, eu vi que aquilo eu tinha realmente facilidade porque eu gostava. Então, na verdade, foi a defensoria que me escolheu. Porque eu fazia tudo, eu fazia prova de tudo. Fazia prova de qualquer coisa, eu queria ter um dinheirinho. E aí, quando eu entrei na defensoria, eu me deparei com o Franklin como chefe. Então, não teve jeito, foi... A mosca verde me picou e aí eu fiquei... A partir daí, a partir de 2015, eu comecei a fazer provas de defensor. Fiz algumas provas. Fiz São Paulo, fiz Bahia... Fiz Paraná, e aí fiz Espírito Santo, fiz Minas e agora fiz DF e Minas, né? Que foram as últimas. Tem umas perguntas aqui. Bom, se você nunca pensou em seguir a advocacia, vai me perguntando. Que você Não, contou, né? Concurso. nunca pensei. Porque assim, eu já entrei na faculdade querendo concurso público. Justamente porque eu acho também um pouco parte do meu pai, que ele sempre falava desse risco de ser mandado embora, que é uma realidade que as pessoas vivem no Brasil, sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de estabilidade. Eu gosto de pensar que eu posso controlar as coisas, apesar de eu saber que realmente a gente não pode controlar nada, né? A quarentena foi um sinal que a gente não tem controle, porque quem ia imaginar em janeiro que em março a gente ia estar preso dentro de casa, que a gente ia ter que sair com máscara na rua, ninguém ia imaginar. Então, assim, a gente não controla as coisas, mas na minha cabeça, ainda mais na minha cabeça jovem, né, de 18 anos, eu precisava ter uma coisa estável e o concurso sempre foi a minha opção, eu nunca pensei em advogar. É até interessante isso, né? Porque, bom, dizem muito por aí que para a mulher é até mais tranquilo, né? Para essa questão também, mercado de trabalho, que não é de concurso, às vezes tende a ser um pouco mais injusto, né? Que a mulher escolhe ser mãe, aí, enfim, né? Às vezes Claro, ela não dá não, hora para isso. Então tem também questão a de estabilidade. advocacia está muito difícil, porque muita gente formada em direito, né? O mercado está muito cheio de gente formada em direito, e Sim, ainda mais também. para uma mulher que você começa ganhando pouco,
Aí você quer ter uma família, né? Você quer ter filho de repente, e aí você fica sempre naquela situação de, pô, será que eu vou mandado embora? Pô, será que eu vou ganhar menos do que aquela outra pessoa? Então, eu acho assim, eu sempre quis concurso porque eu sabia que eu ia receber direitinho, né? A princípio tinha estabilidade, que agora também está se discutindo muito sobre perder a estabilidade, mas isso era o que eu focava, assim. Desde nova eu já pensava sobre isso. Uhum. E perguntaram também lá em cima, em quais lugares você estagiou. Então, eu fiz estágio, eu fazia 2 estágios, porque eu já pensava que eu tinha que guardar um dinheiro, porque eu ia só ficar estudando. Então, Uhum. eu fiz estágio no MPF. No MPF, eu fiz estágio no MPF e na PGE. Agora, olha que coincidência. Tanto no MPF como na PGE, eu fiz estágio no mesmo setor, meio ambiente e patrimônio histórico. Uhum. Eu caí, coincidentemente, no mesmo setor nos dois lugares. Então, eu também comecei a descobrir um pouco do direito ambiental no estágio. Interessante. Deve ter dado uma base também de tutela coletiva, né? É, Ainda exatamente. que do outro lado. Isso, foi exatamente. Aí, A gente via muito inquérito civil, no MPF, então eu fazia muito. sim. E aí eles perguntando da sua base, né? Você até chegou a comentar um pouquinho antes que você estudava até mais por livro, né? E não fazia tanto curso É, por causa dos eu, custos, né? isso, eu fazia, eu quando eu comecei a fazer prova de concurso, quando eu me formei, eu vi que eu não sabia nada de concurso, porque eu Uhum. comecei a fazer prova e eu vi que eu tinha que decorar a lei. Ainda mais assim, eu me formei em 2012, né? Então, em 2012 eu fiz o meu primeiro concurso, que foi do TJ, que foi para o cargo que eu sou hoje, que eu não passei de primeira, eu fiz de novo. E aí eu vi que eu tinha que decorar a lei, porque eu não tinha essa noção quando eu saí da faculdade. E aí eu comecei a decorar. Eu fiquei um ano assim, focando na lei, fazendo exercício de questão de lei. E depois o meu outro passo, que eu descobri que por que eu passava e não passava bem posicionada, foi porque eu descobri que eu não estava lendo os informativos e isso me custava muita questão de prova. Então, em 2013, eu comecei a virar a louca do informativo. Então, eu demorei esses Uhum. 2 anos para entender o concurso público, porque eu não tive ninguém assim para me dar uma orientação, porque eu estudava meio sozinha, entendeu? E assim, eu fazia cursos, mas de maneira pontual, assim, de repente, eu fiz cursos assim de véspera, alguma coisa assim pontual. Eu fazia um curso regular, não entrei no curso regular. Eu nunca fiz o curso regular da FESUDEPERJ, eu fiz como servidora depois, porque a gente teve um sorteio lá e eu acabei ganhando, então eu fiz metade do curso regular lá. E aí, isso daí também foi ótimo, mas eu acho que assim curso não é uma coisa essencial, mas às vezes é importante para te direcionar para, de repente, uma matéria que você tem dificuldade. Então, Uhum. eu sei que eu tive um lado bom e um lado ruim de estudar sozinha. Mas isso é uma coisa muito particular, né? Cada um vê mais ou menos como é que é melhor, mas eu realmente estava meio perdida. Então, eu fui aprendendo na prática mesmo dos concursos. Entendi. E aí, alguma coisa que você lembre assim, na sua preparação que foi importante e também coisas que você não faria de novo? Como é que você vê isso hoje? Então, o que eu não faria de novo são duas coisas. Eu acho que eu deveria, assim, como eu já sabia que eu queria concurso público desde a faculdade, eu acho que a pessoa, quando está na faculdade, ela já deve fazer provas de concurso, que eu não fiz, né? Eu comecei a estudar para concurso quando eu me formei. E aí, Uhum. por exemplo, se eu tivesse que fazer uma coisa diferente, para quem está na faculdade agora vendo a gente, eu acho que a pessoa deveria já começar a fazer as provas. Mesmo que ela não estude o suficiente, porque às vezes realmente não dá, mas para ela ir percebendo como é a prova, para ela ver o que cai, como é a maneira que é cobrada. E eu acho que isso é um ponto importante. E outro ponto importante, que foi exatamente o que eu falei dos informativos, que eu demorei muito para começar a ler informativo. Na minha época não tinha o Dizer Direito, quando eu me formei, né? Ele surgiu em 2013, final de 2012, por aí. Sim, Mas sim. assim, eu demorei um pouco também para conhecer ele. Então, e eu li aqueles informativos no site e eu não entendia muito bem também, porque era difícil para mim naquela época.
E aí, quando eu comecei a estudar os informativos pelo Dizer Direito, as minhas notas nos concursos melhoraram muito. Eu sempre fiz uma. Aí, depois disso, que eu comecei a estudar informativo e fazer letra de lei, né, estudar letra de lei, eu comecei a passar sempre para as segundas fases. Então, eu vi onde é que eu estava errando, entendeu? E eu acho isso muito importante, né? Ter, assim, essa consciência. Não sei É, se no seu caso foi assim, mas me parece às vezes que fazer muitos cursos não deixa a gente ter essa autonomia, talvez, de ver o que está errando, até às vezes, né? Treinar com mais é. autonomia. Porque o curso às vezes direciona muito, a gente se preocupa às vezes em cumprir as metas do curso e às vezes não foca tanto, né, no que está faltando ali para parar. Isso. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O curso, às vezes, Uhum. direciona bem, mas também, se ele não direcionar bem, você pode até não ir bem na prova. Porque se o curso, se você só se baseia no curso e o curso não direciona bem, aí você fica perdido. Mas, assim, tudo é muito difícil, né? Não tem Sim, muito uma fórmula. teste. Uhum. Não tem uma fórmula para a gente passar. A gente tem que ir Sim. caminhando devagar, a gente vai aprendendo e tudo tem o tempo certo. Eu realmente me martirizava muito porque as coisas na minha cabeça as coisas demoraram para acontecer para mim, mas eu acho que agora eu vejo que eu sou uma pessoa muito mais madura e eu aprendi muito nos trabalhos que eu passei. Eu aprendi muito como servidora da Defensoria Pública. Eu aprendo muito hoje como oficial de justiça. Eu atendo os presos, eu trabalho nos presídios e eu praticamente sou uma defensora, porque quando eu vou lá intimar eles, eles fazem milhões de perguntas e eu acabo respondendo tudo. Então, assim, Ah, eu que aprendo legal. muito. Uhum. É muito legal. O que eu mais gosto, na verdade, é disso, desse contato, né? E aí eu aprendo muito com o meu trabalho também. Então, eu acho que cada caminhada, cada passo que a gente dá é válido, forma o seu caráter, forma a sua forma de pensar. E eu aprendi muito na defensoria, estou aprendendo muito agora, e eu tenho certeza que quando eu for defensora, eu vou ter um olhar diferente, justamente por esses trabalhos que eu já passei. Com certeza, né? Uma bagagem. Até o professor Werner estava comentando um outro dia na conta dele essa questão, né? Que ele também tem uma trajetória de concursos menores, né? Vamos dizer, entre aspas. Mas eu acho que isso realmente deve dar uma vivência, além de, enfim, também dar um dinheirinho super merecido, trazer uma vivência extra, né? Porque pode acontecer também de Exatamente. pessoas bem preparadas, mas que por acaso cheguem às vezes um pouquinho cruas, né? Naquele momento de atuar e talvez tenha um pouquinho de dificuldade para começar. É verdade. E assim, na Defensoria Pública, eu tinha contato com alguns assistidos. Eu não tinha muito contato com assistido, porque eu trabalhava na assessoria de assuntos institucionais, que é uma assessoria Uhum, que auxilia o defensor público geral, mas eu tinha uma parte lá que eu tratava de todas as ações rescisórias do Rio de Janeiro. E aí, todas as ações rescisórias mandava para o meu setor para avaliar se cabia ou não. E depois tinha um revisor, um defensor revisor, que também dava a sua opinião. Que se a gente negasse, se a gente nega, por exemplo, que tem direito a fazer uma ação, o assistido sempre tem direito à revisão. Então, mandava para um outro defensor de classe especial, que é um defensor mais antigo, para fazer a revisão se ele achava que cabia rescisória. Então, nessa parte, eu atendia muitos assistidos, porque eu tinha que falar com ele, né? E eu lembro que eu comecei a desenvolver uma maneira de falar com os assistidos de uma forma que eles pudessem entender. Porque às vezes a gente uhum, fala o direito e a gente está falando grego, né? Eles não entendem. sim. Então eu ficava pensando assim, como eu vou explicar isso de uma forma que ele entenda? E até hoje, como oficial de justiça, quando eu vou nos presídios, eu vou explicar para a pessoa a sentença dela, ou eu vou falar que ela está sendo citada numa ação, eu sempre explico alguma coisa, tento traduzir de uns termos que a pessoa entenda, porque realmente o linguajar jurídico, para quem não é do direito, é difícil. Para quem já é difícil, né? Sim. E, bom, tem aqui algumas perguntas. O Jonathan quer saber se você revisava, na verdade, com que frequência, né? Você revisava e também Eu era pensar assim. no equilíbrio Eu, ontem e é, nesse hoje. esse negócio de revisão é muito particular, porque assim, eu não Sim. costumava fazer revisões de uma forma assim muito rápida.
eu preferia ir trocando de matéria, eu também não esgotava uma matéria inteira para trocar, eu ia trocando de matéria e depois eu ia revisando conforme eu percebia que, por exemplo, uma coisa que eu não sei muito bem, ou que eu não tenho muita facilidade, aí eu revisava de novo, entendeu? Eu ia vendo onde é que estavam as minhas deficiências e ia revisando elas de uma forma mais acentuada. Então, costumava fazer assim, mais ou menos. Mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que ir sentindo. Porque às vezes a pessoa cria um cronograma, por exemplo, que ela tem que revisar de tanto, tanto tempo. E às vezes ela não precisa revisar aquela matéria naquele momento, entendeu? De repente ela tem facilidade para aquela matéria e aí ela está revisando uma e a outra que ela tem dificuldade, que ela devia revisar mais vezes, ela está deixando de lado. Então, é uma coisa que você tem que realmente perceber. É uma coisa individual. Então, por exemplo, se eu fosse ajudar uma pessoa em específico nesse sentido, eu iria primeiro saber das particularidades dela, para poder orientar ela de uma forma individual. Entendeu? Para saber, olha, se você tem mais facilidade com esse ponto você precisa, por exemplo, revisar um pouco menos. Você pode deixar para revisar de uma forma mais espaçada. Vamos focar, então, que você tem mais dificuldade. E aí, vai indo. Isso é bem importante, né? De ver realmente a individualidade da gente. Eu acho que se conhecer é importante, acho que no processo, né? E Isso. aí, aproveitando isso, que até perguntaram lá em cima, né? Como é que você lida com questão de equilíbrio? Eu não sei se você tem ou já teve ansiedade durante, né, a sua trajetória, e aí o que você fazia para Ai, nossa, eu sou ficar uma pessoa melhor? muito ansiosa. Aham. Eu sou muito ansiosa, sou totalmente ansiosa. A ansiedade me atrapalhou muito no concurso. Mas o que eu tentava fazer? Eu tentava fazer exercício físico, né? Tipo, que eu não meditava. Na verdade, agora que eu comprei um aplicativo de meditação guiada, mas eu tô tentando evoluir. Mas o que eu fazia para combater a minha ansiedade é o exercício físico. Então, eu não deixava de fazer. Na verdade, eu faço exercício físico desde criança. Assim, eu sou realmente apaixonada. A minha mãe é professora de educação física, então Ah, eu que já legal. nasci fazendo exercício dentro dela. Aham. E aí, eu sempre fiz exercício físico para poder me manter um pouco menos ansiosa. Então, antes eu fazia musculação, aí em 2017 eu entrei no CrossFit. E ano passado eu descobri uma prática nova também, que é uma prática de movimento, que na verdade ela não é muito conhecida aqui no Brasil, né? Mas lá no exterior ela é mais conhecida. E é uma prática que acho que tem tudo a ver com concurso público, porque o movimento é uma prática onde você pode se mover de maneira livre e generalista, onde você pode desenvolver suas capacidades físicas em todas as direções. Então, ele abrange tanto uma parte de força, como uma parte de manipulação de objetos, uma prática interna também, que também tem a ver com a yoga, com meditação. Ele abrange uma parte aeróbica também. E assim, é como se você estivesse retomando as suas raízes, lembrando de movimentos que você esqueceu, que você fazia na infância. E é uma prática generalista, né? O movimento, como o nome já diz, é se movimentar. Então, é muito igual ao concurso público, porque no concurso você não pode ser um especialista numa matéria. Você não pode, por exemplo, só estudar direito penal e esquecer as outras matérias. Você tem que se interessar pelas outras e você tem que, pelo menos, tentar desenvolver o interesse, né? E eu acho isso muito importante porque a gente que é do direito e a gente estuda, a gente passa muito tempo sentada. A gente passa muito tempo estudando ou até estudando e trabalhando. Quando eu trabalhava na Exato. defensoria, eu ficava 8 horas sentada lá e depois chegava em casa e ainda ficava mais 4, 5 horas sentada. Então, eu acho que essa prática que eu conheci ano passado, então eu não posso dar uma perspectiva muito, muito oficial de como ela é, porque é realmente uma coisa nova para mim e eu comecei a praticar tem 2 meses só. Mas é uma coisa que faz muito sentido na minha ideia, porque a gente passa muito tempo sentado, então a gente precisa ter um equilíbrio e a gente precisa se movimentar de maneira livre. E é difícil, porque a gente não está acostumado a se movimentar de maneira livre. A gente sabe fazer musculação, a gente fica com
com exercícios repetitivos, né? A gente corre, mas a gente corre, a gente não faz outra coisa, entendeu? Alguém já indicou como tem que fazer, né? Assim, E como, por exemplo, corrida tem posição do braço, da perna, né? Enfim, exatamente, esse mas aí é como se fosse você se mexer por si, né? Eu vi um videozinho que você postou, né? Você no quintal e você tava, tipo, né? Se deslocando meio. isso, Quase que. Lembrou até aquele locomotion. movimento do pistol do CrossFit um pouco, né? Não sei. Mas assim, é muito maior do que isso. Envolve movimentos de dança, envolve movimentos de luta. Então é uma coisa Que que legal. não dá para se resumir em palavras, é infinito. E o que eu acho legal também é que aqui no Grajaú tem uma comunidade que é o Graja Movement, Uhum. que é essa prática de movimento, né? Que são alunos do Idoportal. E aí eu comecei a praticar tem 2 meses. Então eu acho que se eu tivesse feito, por exemplo, isso antes, eu acho que teria me acalmado mais. Porque realmente quando eu tô ali, eu tô presente. Porque às vezes quando eu tô correndo, eu corro relativamente bem, assim. Eu tô correndo, mas às vezes a minha cabeça tá pensando em várias coisas. Eu não tô conseguindo estar ali presente, sabe? Ou então, por exemplo, Uhum. quando eu fazia musculação. Você fica ali fazendo, mas às vezes você não consegue dar se desligar mesmo. E às vezes você precisa de uma prática que te provoque a estar ali presente para se desligar um pouco dos estudos. E, bem, é isso que eu não posso falar muito também, porque eu estou começando agora, mas Sim, super interessante. quem quiser saber mais é só procurar no Instagram, Graja Movement. Vocês vão gostar. Vou até anotar aqui. E aí, ia passar agora para te perguntar como é que tá também a espera, né? Pela posse e tudo mais. Mas antes, alguém perguntou lá em cima da sua preparação para a prova oral. Como Ah, é que sim. foi? Então, eu fiz 4 provas orais. E eu quero falar isso porque eu fiz diferentes preparações para cada uma delas. Então, por Uhum. exemplo, eu fiz as 2 primeiras provas orais sem fazer um curso jurídico voltado para a prova oral. Por exemplo, agora tem o OUSE, o SEI, o Ciclos e outros que com certeza tem MEG. Então, eles oferecem um curso onde os examinadores são normalmente pessoas da carreira, onde você vai fazer a prova, né? E eles te fazem pergunta e realmente simula bastante como é a prova oral. Porque você está ali respondendo diante de uma pessoa que você admira muitas vezes, então você fica realmente nervosa. E como eu não fiz isso nas 2 primeiras, eu acho que eu me arrependo um pouco. Porque eu percebi muita diferença quando eu fiz, porque eu fiquei um pouco mais calma. O que realmente me atrapalha é que eu sou uma pessoa muito ansiosa e nervosa. Então, eu acho que depois você consegue treinar isso de uma maneira melhor fazendo esse tipo de curso, mas é caro. Então, para quem não tem como pagar, que nas 2 primeiras vezes que eu fiz, eu acho que eu não conseguiria pagar, eu aconselho a pessoa a treinar muito com os amigos, assim. Primeiro, antes de treinar com os amigos, estudar falando, explicando a matéria para você mesmo. Então, quando você estiver estudando para uma prova oral, você tem que falar, não adianta. Então, você vai falando para você mesmo aquela matéria que você estudou e também pedir para os amigos. Faz por Skype, ou então reúne um grupinho de 4 pessoas que também vão fazer a prova oral e cada um faz pergunta um para o outro. Porque, assim, é importante, sabe? Treinar a falar. Porque na hora o nervosismo sobe e você não consegue desenvolver. A minha primeira prova oral foi no Espírito Santo, né? E eu tava muito Uhum. nervosa, eu tava uma pilha. Eu chorei o dia anterior inteiro falando que eu não ia de jeito nenhum. E eu tava muito nervosa. Por que também? Porque eu tava num grupo de WhatsApp e o povo já tava colocando as perguntas do dia anterior. E eu já tava assim, ai, não sei isso, ai, não sei isso, ai, não sei isso. E aí você, na verdade, não é que você não sabe, é que você tá num estado de nervos, né? E aí você Sim. acha que não sabe nada. E aí, quando eu cheguei para fazer a minha primeira banca, eu fui a primeira, né? Eu lembro que eu fui sortear o meu ponto, eu meti a mão na caixinha, minha mão tava assim, ó, tremendo. E aí eu fui a primeira que ele falou, quem quer ir logo? Aí eu levantei a mão, porque eu queria me livrar daquilo. E aí, na minha primeira banca, foi péssimo. Eu achei que eu ia ser reprovada.
porque eu não conseguia falar direito, eu me embolei, eu não lembrava do assunto. Ele falou assim: ah, o seu ponto é o tratado de discriminação racial da ONU. Pode começar a falar. E eu não lembrava de nada, eu não conseguia falar direito, aí eu fiquei tentando enrolar ele. Aí ele me perguntou uma decisão interamericana que tivesse a ver com racismo, eu não lembrei no momento. A conclusão, eu fiquei tão abalada que quando eu saí da minha primeira banca, eu pensei assim, bem, já fui reprovada, vou ficar calma. Aí o que aconteceu? Fui bem nas outras bancas, porque é nervosismo que atrapalhava mesmo, entendeu? Então, se eu pudesse dar, assim, uma dica para as pessoas para a prova oral, é que se elas puderem, se elas tiverem condições de pagar, vale a pena fazer um curso, porque você vai responder perante professores, você vai responder perante defensores, se for prova da defensoria. E aí, isso te dá já esse nervosismo da prova oral. Uhum. Já te dá essa noção de como é, porque é totalmente diferente quando você está lá. É totalmente. O treino já é diferente, mas se você tiver a oportunidade de treinar com uma pessoa da carreira, é muito melhor. E agora, passando um pouco para o momento de posse, né? Essa questão de você estar esperando, ela já está nomeada e ainda não ter tomado posse. Como é que é a sensação? Então, eu ficava muito angustiada com isso, na verdade. Até ano passado, eu tinha passado para o Espírito Santo e tinha passado para a DPU, né? Até ano passado, né? Porque depois que foi as provas de Minas e do DF. E eu ficava assim, ai meu Deus, eu não vou ser chamada, eu não vou ser chamada, o que eu vou fazer? Eu tenho que continuar estudando, porque eu não vou ser chamada. E eu me desesperava totalmente. E aí, o que aconteceu? Eu era servidora da defensoria e de repente, eu fui chamada para o Espírito Santo e fui chamada para oficial de justiça ao mesmo tempo. E aí foi uma decisão muito difícil na minha vida, porque a carreira da defensoria é um sonho para mim. E eu tive que realmente, e ao mesmo tempo, oficial de justiça me garantiria ficar perto das pessoas que eu amo aqui no Rio e trabalhar um pouco menos, porque eu também queria estudar para passar para o Rio, né? No fundo, eu sempre tenho esse sonho de ser defensora no Rio de Janeiro, porque eu trabalhei aqui na instituição, eu amo a instituição, né? Então, eu fiquei num dilema na minha vida, porque também diziam que a prova da Defensoria do Rio ia sair, que não tinha pandemia até então, né? A gente nem ia imaginar que ia ter pandemia. E aí eu fiquei num dilema, acabei pensando assim, não vou, eu vou ficar aqui com as pessoas que eu amo e vou estudar para a Defensoria do Rio, que deve sair o edital, estava previsto para sair em março desse ano. E pronto, e é isso, vamos lá. E aí, quando eu abri mão dessa minha carreira dos sonhos, ou melhor, eu não abri mão, eu apenas adiei. Isso. Quando eu adiei a minha carreira, eu percebi que, na verdade, a gente não é só isso, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a me acalmar muito. A questão da pandemia, ela virou uma chave dentro de mim, porque realmente eu pensei assim, gente, a gente não pode controlar nada. E aí eu comecei a perceber que eu podia fazer muitas coisas além de estar esperando um cargo determinado, estar esperando ser nomeada defensora. Porque, assim, até o meu próprio Instagram, o meu Instagram que eu criei para ficar falando de materiais jurídicos, eu sempre pensei assim, quando eu for defensora, eu vou criar um Instagram e vou compartilhar. Aí eu pensei, mas por que quando eu for defensora? Sabe? A gente não pode ficar adiando sempre os nossos projetos, porque eu fiz isso a vida inteira. Eu sempre adiei meus projetos a vida inteira. Eu fiquei, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver aquilo, E a gente não pode também esquecer de viver e de saber que a gente tem que ter orgulho da gente hoje. E eu tenho orgulho de mim hoje. Então, eu parei de ficar esperando. Então, essa minha ansiedade diminuiu muito. Porque eu não preciso ser defensora pública para dizer que eu tenho valor, ou então de ajudar as pessoas, de trocar informações. Por que só uma defensora tem credibilidade? Não, entendeu? Então, eu estou dizendo isso porque era assim que eu enxergava. E aí eu parei para analisar, e também a minha cunhada também, que tem um Instagram muito legal, que é Meninas e Mulheres na Ciência. Se vocês quiserem ver, sigam, que é maravilhoso, Meninas e Mulheres na Ciência. Ela me falou assim, Mari, você devia criar um Instagram e falar sobre concurso, porque você gosta disso e você
tem condições. E aí eu falei, é verdade, eu acho que eu vou fazer isso. E é isso mesmo, porque parafraseando Kant, o homem é o fim em si mesmo. Então, eu sou o meu fim, eu não vou ficar esperando um cargo público para poder fazer as coisas que eu quero. Então, eu tenho que me valorizar, eu tenho que ter orgulho da minha trajetória. E eu quis criar esse Instagram justamente para trocar experiências, para falar como é que eu fiz, o que eu acho que eu fiz errado, também para dar informação jurídica para as pessoas, para tentar ajudar de alguma forma, porque eu acho que é isso que dá o sentido, né? Isso que dá o sentido à vida, a gente poder ajudar as pessoas. Tudo bem, para isso que eu quero ser defensora pública, né? Porque eu quero ajudar realmente quem precisa, então por isso que eu me identifiquei com a carreira. Mas eu também posso fazer isso no meu dia a dia, eu posso fazer isso dando um bom conselho, eu posso fazer isso ajudando uma pessoa que está precisando, eu posso fazer isso atendendo os meus apenados lá que eu vou intimar como oficial de justiça, eu posso dar um carinho, uma atenção que eles não têm, eu posso explicar de uma forma que eles entendam. Então, eu acho que a gente tem que parar de ficar pensando que a gente precisa de um cargo público para o nosso ego. Que a gente não precisa para o nosso ego. A gente precisa para nos sentir bem com nós mesmos, de estar fazendo alguma coisa útil na sociedade. Então, eu resolvi que agora eu vou viver, assim, vou me valorizar, vou dar as caras e vou ajudar quem precisar. Que daqui a pouco chega, o meu cargo vai vir e eu tô perto na DPU. Eu tenho certeza, confio que eu vou ser chamada. Eu não tenho mais aquela agonia que eu tinha antes, porque eu tinha uma agonia absurda e eu fui chamada no Espírito Santo, que era um lugar onde não tinha pretensão de ser chamada. E muitas pessoas não esgotou a lista de aprovados no Espírito Santo. Então, se eu fui chamada lá, eu vou ser chamada na DPU. E quando eu não tomei posse no Espírito Santo, também a minha vaga fez uma outra pessoa muito feliz, com certeza. Então, eu acho que tudo tem seu momento, não era para eu ter ido. E eu vou aproveitar hoje, o dia de hoje, como tem que ser, e vou esperar o momento certo que eu tiver aqui para esse Brasilzão aí, para ajudar o resto da população. É isso aí, Mari. Obrigada aí pela reflexão, né? É quase um desabafo também, né? Temos aí muitas pessoas que estão estudando também. Acho que eu vi isso, é quase que um alívio, né? Pensar, caramba, a gente está realmente investindo num cargo, mas não é só isso. Enfim, se a gente continuar acreditando e fazer, até como você diz, né? E tá atuando aí no dia a dia, porque afinal você já é defensora, né? Falta realmente só formalizar isso. E, enfim, torço muito aí para chegar essa vez que já está realmente próxima. Bom, vai dar tudo certo. Sim. E realmente é um desabafo, porque as pessoas precisam ouvir isso às vezes, sabe? Porque eu mesmo sempre idealizei o cargo acima de tudo. E não é bem assim, porque às vezes a gente tem um lado bom de você ser muito focado, né? Porque aí você foca, e aí fatalmente consegue, porque isso é um natural. Mesmo que demore um pouco, você consegue. Mas o lado ruim de você ser focado ao extremo também é que você para de perceber a beleza da vida, sabe? E eu passei muito por isso. Eu só estudava, trabalhava e fazia exercício. Estudava, trabalhava e fazia exercício. Assim, minha vida era só isso. Eu não fazia mais nada, eu não saía, eu não... sabe, não aproveitava. E aí eu acho que eu deixei passar um pouco desse lado. Então, agora, eu acho que eu queria falar isso para as pessoas também, porque eu acho que é importante você focar, ser determinado, cumprir suas obrigações todos os dias, fazer todo dia um pouco, pelo menos. Se você estiver cansado, chega, faz um pouquinho, faz como der, faz no seu limite. Mas também não deixe de ver a beleza da vida, de aproveitar a sua família, de estar perto das pessoas que você ama, porque a vida passa. E aí eu tive essa crise, entendeu? E olha só que coisa louca. Eu fui chamada defensora do Espírito Santo, que era o que eu mais queria na minha vida, e no momento que isso aconteceu, eu abri mão. Eu falei, não, isso não é agora no momento importante, isso pode esperar um pouco.
E eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, sabe? E ver que as coisas têm seu tempo, as coisas às vezes acontecem do jeito que ela tem que ser. E eu tô confiante, tem que ficar confiante, porque aí a ansiedade diminui. Sim, eu acho muito importante também que você falou de continuar, além de ser confiante, pensar por esse lado, assim, de realmente ter uma hora de fazer as outras coisas, viver outros momentos e não se penalizar, né? Eu tinha um pouco isso uns anos atrás também, quando eu fiz o concurso do Rio de 2018, que eu também fiquei muito assim e tal. Acabei na reprovação assim no meio do caminho. E hoje eu vejo assim quanto que foi bom eu não ter passado naquele momento, que realmente não era a hora. E quanta coisa também que eu fiz, que aprendi, né? Tô aí, fui fazendo Claro. negócio A de gente live, conhecendo pessoas incríveis. E acho que é isso. Sua trajetória, sabe, é muito interessante também por isso, né? Por você ter realmente escolhido, né? Deixar para depois ser defensora, mas ver o valor mesmo de estar sendo oficial de justiça e tudo que você aprendeu também como servidora, né? É muito importante também a gente saber que outros cargos fazem diferença também. muita, muita diferença. Sinceramente, eu como servidora da instituição, eu trabalhava muito. Assim, não que eu esteja reclamando, porque eu gostava muito. Se não fosse o salário, eu não teria nem saído, porque eu amava aquele lugar. Só que eu trabalhava muito lá, sabe? E é um trabalho que você vê, você vê sentido. Então, quando faz sentido, é tudo. Então, os servidores são muito importantes. Todo mundo, pô, o pessoal da faxina, o pessoal, sei lá, o pessoal auxiliar lá, qualquer Sim. pessoa tem a sua Estagiários função. também. Os estagiários da defensoria, pô, se não fossem eles, né? A defensoria precisa muito deles, porque eles eles fazem realmente um trabalho de analista, muitas vezes. Lá no meu setor não tinha estagiário, mas a defensoria inteira precisa muito dos estagiários, né? Então, assim, cada um tem a sua função, desde o defensor, público geral, até a pessoa que tira o lixo, assim, sabe? E aí tudo é importante, tudo está conectado. E essa questão que você falou de que você não passou no Rio, eu também não passei no Rio, também perdi no meio da prova, e eu trabalhava lá, então eu trabalhava na sede, né? Eu era assessora, eu era analista assessora do Defensor Público Geral, né? E eu tinha certeza que aquele concurso era o meu, tinha certeza. Eu falei, agora é Uhum. o meu, porque pô, é meu, eu tenho certeza. E aí eu passei na primeira fase com uma nota muito boa, passei no civil com uma nota muito boa e fui reprovada em penal com uma nota que dá até vergonha de falar. Então, fui esculhambada na prova de penal. E aí, a partir daí, eu falei, meu Deus, eu não sei mais nada, eu nunca mais vou passar. E isso foi mais ou menos... foi mais ou menos não sei mais ou menos se foi em fevereiro que saiu o resultado da de penal, mais ou menos por aí. E aí, em abril, eu estava fazendo a primeira fase da prova de Minas. E eu fui sem Uhum. estudar. Eu fui sem estudar porque eu estava acabada. Não é porque eu estava assim, destruída, porque eu tinha acabado de ser aprovada no Rio, que eu trabalhava lá, e aquilo para mim era um sonho, né? Tipo, e eu tinha certeza que eu ia passar, eu estava muito confiante. E aí eu fui para de Minas fazer a primeira fase, a objetiva, sem estudar. E quando eu estava lá em Minas, eu falei, poxa, eu devia ter estudado, porque aqui é tão bom. Aí eu fiquei assim, poxa, eu devia ter estudado. E aí eu fiz a primeira fase objetiva e tirei a nota de corte. E aí passei para a segunda. Aí na segunda eu estudei. Aí fui recuperando, na oral também tirei boas notas. E aí estou até relativamente bem lá em Minas. Assim, não estou dentro das vagas, não sou essa pessoa. Mas estou perto das vagas, então, assim, altos e baixos, né? A nossa vida de Sim. concurseiro é assim mesmo. O meu namorado sempre fala que o progresso não é linear. E eu acho que essa frase é totalmente pertinente, porque realmente é altos e baixos, né? Não tem como saber. Às vezes você vai mal e você acha que nunca mais vai passar, daqui a pouco você passa, e aí daqui a pouco você vai mal de novo. Por exemplo, quer ver outro exemplo disso? Eu tinha acabado de fazer a prova oral do Espírito Santo. Uhum. Aí, depois eu fui para o Paraná. Aí,
tinha acabado de fazer a oral do Espírito Santo, fui para o Paraná fazer a segunda fase. Fui reprovado, não fui para oral, por causa de uma questão que eu Nossa. não sabia de jeito nenhum. Nossa, fiquei arrasada porque eu não sabia, tentei enrolar lá na discursiva, mas zerei a questão. E aí, depois dessa prova do Paraná, eu pensei assim, gente, eu nunca mais vou pensar para nada. Acabei de passar numa oral do Espírito Santo, entendeu? Praticamente sou uma aprovada defensora e fui reprovada na segunda fase do Paraná. Aí, logo depois, eu fiz a DPU e passei. Ou seja, não é assim. Não é uma coisa assim, você nunca mais vai bem, ou então, você vai bem para sempre. Não é. São altos e baixos e a gente tem que tentar saber lidar com isso. Sim. Até o Guilherme tá falando. É quase uma roda gigante. É, Ou é uma montanha-russa. montanha-russa. Acho É que uma ele quis dar montanha-russa. montanha-russa, Guilherme. E, bom, a gente já tá chegando aos minutos finais, né? Eu ia te pedir agora para falar um pouquinho aí de dicas de livros e também um pouquinho de humanística, já que você gosta mais, de filosofia e tal, trazer uns temas não jurídicos pra gente. Então, eu gosto de filosofia e de sociologia desde a faculdade lá na UF. No primeiro período a gente teve filosofia e sociologia. Assim, o meu caderno de filosofia foi parar na Xerox. E 3 anos depois, que eu estava no meio da faculdade, ele ainda estava lá sendo replicado. Olha. Então, tipo, eu gostava muito de filosofia, eu anotava tudo. Só que, realmente, quando eu me formei e fiquei focada em concurso de analista, eu deixei essa questão meio de lado, assim, fui voltar a estudar essas matérias de humanística mais para quando eu fui fazer prova de defensor. Na Bahia, por exemplo, caiu, em São Paulo caiu, e aí na DPU também. Então, fui começar a estudar alguns textos, pegava alguns textos de filosofia que estavam no edital, por exemplo, tem alguns editais que coloca lá o livro, né, de filosofia, e aí Sim. pegava uns resumos, pegava uns livros de Xerox e ia lendo. Só que agora, na quarentena também, eu entrei no Clube do Livro da Gabriela Prioli, não sei se vocês conhecem, e a gente está lendo alguns livros. Na verdade, a gente está no segundo livro, que é o livro Justiça, que é um livro que é muito bom. Eu acho que todo mundo deveria ler, para quem faz concurso e para quem não faz concurso, porque ele explica de uma maneira muito fácil essas teorias filosóficas que caem nas provas. E mesmo que não caia nas provas, é legal você saber, é interessante, sabe? Te dá um olhar diferenciado para as coisas. Então, ele traz uma perspectiva filosófica fácil, que você entende, é gostoso de ler. E aí, por causa desse livro, eu falei assim, eu acho que eu vou me enveredar mais nesse caminho da filosofia, porque as pessoas às vezes deixam isso de lado, mas é tão interessante. E aí eu vou fazer postagem sobre isso no meu Instagram também, para dar umas dicas assim de alguns assuntos que eu sei que caem em prova também, porque no fundo assim as pessoas acabam se interessando mais pelo que cai, né? E aí eu vou fazer mais postagens sobre isso. Agora que eu estou nesse clube do livro da Gabriela, a gente tem muitos outros livros pela frente. Então, vai dar uma bagagem muito boa sobre história, sobre filosofia, sobre política. Então, eu vou sempre que eu puder, eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu estou gostando muito. E é isso. Eu sempre gostei de humanística, mas agora eu estou mais enveredada nesse lado. E é interessante porque humanísticas, realmente, assim, no direito a gente também não vê muita coisa, né? E aí fica, é igual criminologia. Fiz recentemente um curso de extensão no pessoal do Introcrim, que eu ficava assim, gostava de criminologia, mas não entendia muito bem. E eles tinham uma abordagem diferente, eu fui descobrir também criminologia. Assim como essas outras disciplinas, é quase que um mundo à parte, que aí se você às vezes parar e realmente ler um pouquinho mais dos livros, aí já começa a ficar menos nebuloso, né? Que a gente fica às vezes muito dentro do jurídico, e às vezes por insegurança, né? Criminologia Tá é muito essencial. complexo. É verdade. Bem E além interessante. disso, assim, de ser muito interessante para você se enriquecer como pessoa, assim, independente de concurso,
Porque a criminologia é muito interessante, né? Para você ter uma posição como pessoa, né? Pensar de uma maneira Exatamente. diferente. Mas, além disso, nas provas de defensor sempre cai criminologia. Na minha opinião, tinha que cair em todos os concursos do Brasil. Criminologia, direitos humanos, filosofia, eu acho. Eu sei que eu tô aqui jogando contra a gente, né? Nossa classe concurseira. Mas é muito importante. E o que eu acho discrepante é como é que pode cair num concurso de defensor, alguma matéria, assim como essa, por exemplo, não cair num concurso, de repente, da magistratura. Por que não cai, de repente? Exatamente. E aí Não já tem ficar, né, sentido. perante O o defensor tem juiz que ou saber juíza, o cara que vai galera. julgar, ele não tem que ter noção de criminologia, ele não tem que ter uma noção de sociologia, de filosofia. As coisas estão todas interligadas, entendeu? Tá tudo conectado. Então não tem como você abrir mão de estudar, de se interessar por esses assuntos, até para você ter uma base melhor para você decidir, entendeu? Porque o direito não é uma coisa estática, o direito é vida real, é sociedade, é evolução da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando novas áreas de conhecimento para a gente poder atuar de uma forma melhor, mais justa. Sim, até para garantir, né, o melhor possível ali para a pessoa atendida, né? Considerando que muitas Claro. vezes ela não teve o mesmo acesso àquele conhecimento. Isso eu acho bem importante. Isso você já faz também na página, né? Você disponibiliza tudo de uma forma interessante. É E muito verdade. obrigada, Eu tô então. tentando. E acho que é isso, Mari. A gente tem alguns minutos, daqui a pouco vai passar aqueles 2 minutinhos. Aí, se quiser, então, falar de outros temas e fazer mais Ah, considerações, fica à que você vontade. acha que a gente pode falar? Tem alguma sugestão? Não sei, esgotei aqui nas perguntas. Gente, Se o alguém tem alguma pessoal quiser pergunta? Alguém tem alguma pergunta para perguntar fazer? alguma Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Eu não sei se meu negócio não tá rodando direito, mas porque tá travado. ninguém falou ainda. O meu também É, não. tá. Então, poxa, eu tenho tanta coisa para contar que eu nem sei. Assim, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas. Ah, como você se cuida? Ótimo, falar dos cabelos. Eu já Ah, tinha te perguntado até, bem lembrada. então, gente, meu cabelo é Pantene, tá? Pantene, me mande produtos e Pantene Hashtag Caixa. Pantene Note Amari. É. Não, mas assim, voltando um pouco, uma coisa que eu queria falar para vocês é uma coisa que, por exemplo, eu fiz 2 vezes algumas provas na minha vida. Então, eu fiz a prova do TJ para oficial de justiça 2 vezes. E na segunda eu passei e fui chamada, né? E a DPU eu também fiz 2 vezes. A segunda eu passei e tô para ser chamada, tô próxima. E é o que eu queria dizer sobre isso, que eu passei rápido, né, na live sobre esse assunto, mas era uma coisa que eu queria deixar pontuar aqui no final de tudo, é que para a pessoa assim não desanimar, sabe? Porque às vezes a gente faz muitas. Eu fiz milhões de provas, gente. Eu já errei peça. Eu errei a peça do Espírito Santo na segunda fase e fui nomeada defensora. Eu já errei peça que eu fui eliminada? Já. Eu errei a peça da PFN na segunda fase. PFN, imagina a Mariana na Fazenda, defendendo a Fazenda. E aí eu errei a peça e fui reprovada. Assim, não era para ser, entendo perfeitamente isso. Mas o que eu quero dizer é assim, insista, porque às vezes você não vai passar de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem 2 anos, nem 3 anos. E tudo bem, entendeu? Porque você tem a sua própria trajetória e eu acho que a gente não pode se comparar com os outros, porque eu fazia muito isso de ficar me comparando e cada um tem a sua vida, cada um sabe seus problemas, cada um sabe a família que tem, a condição econômica que tem, ou até mesmo assim, os próprios bloqueios internos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa ansiosa, então acho que isso me atrapalhava muito na prova. E então o que eu queria falar é que mesmo que você demore alguns anos
que eu realmente não tinha essa ideia de que, por exemplo, eu ia demorar tantos anos para ser aprovada e nomeada, apesar de eu não ter tomado posse, eu não imaginava que eu ia demorar. Mas às vezes faz parte da sua trajetória, né? Com certeza faz parte da sua trajetória. E se você quer, você não tem que desistir, tem que continuar tentando, que vai dar tudo certo. Porque quando você é determinada, né? Quando você tem uma determinação e é resiliente e persiste, as coisas acontecem para você. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio mesmo, de você continuar firme, mas também sem deixar a vida passar totalmente. Então, faça de novo, tente mais uma vez, entendeu? Faça anos. Tem gente que passa de um ano, que passa em concurso com um ano só? Tem. Tem gente que passa com 2? Tem. Tem gente que passa com 10? Tem. Mas tudo bem, Exatamente. cada um tem seu momento. Não se cobre por isso, porque isso atrapalha muito. A minha ansiedade sempre me atrapalhou. Então, não, eu falo isso para mim, para vocês, porque é uma coisa que a gente precisa. Então, Uhum. as histórias mais interessantes são de pessoas que tentaram várias vezes, né? Quantas pessoas aí que buscaram seus sonhos e tiveram uma porta fechada nas várias tentativas para depois conseguir conquistar o objetivo. Então, essas histórias que valem, as histórias que vão valer a pena. Então, acho isso importante para quem está vendo, batalhar e saber que tudo tem seu momento, que se não foi agora, pode ser depois. Ter um olhar mais confiante, mais claro, estudando, fazendo o que tem que ser feito, cumprindo suas obrigações. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Se quiserem também mandar depois outras perguntas para mim. Gostei muito, Aurora, do seu convite. Muito obrigada. Eu adorei também. Eu adorei te Aproveitei para conhecer. aprender assim Você é bastante. uma fofa maravilhosa. Ai, que honra. Eu que me senti muito Foi honrada do seu ótimo. convite. Então é É isso, Mari. verdade. Muito obrigada de Gostei novo. muito da nossa troca aqui, da Sim, nossa troca de experiências e qualquer coisa estamos aí para todo mundo. sim, sim. Gente, muito obrigada por assistirem. Vou deixar salvo no IGTV. E ótima noite para você, Mari. Boa noite, Para você pessoal. também. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.